Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Tiago 4, de 1 a 10. Seguimos a nossa série Transformados pela fé, transformados para a perseverança, transformados para vivermos em sabedoria e nessa noite transformados para sermos amigos de Deus. Tiago 4, de 1 a 10. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. De infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, prepara o nosso coração pela Tua palavra e na iluminação do Teu Espírito, Senhor, que possamos entender as verdades que revelam o Teu Filho. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, se nós observarmos, é importante que você tenha isso em mente, desde o versículo 1 do capítulo 3, que Tiago está fazendo um recorte para focar em um grupo específico dessa igreja, deste povo que está vivendo a diáspora. O versículo 1 do capítulo 3 começa dizendo: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. É como se todo esse grupo de pessoas, toda essa multidão de gente que cria em Cristo, mas que estavam vivendo perseguições em Jerusalém, agora, por causa disso, estivessem vivendo essa dispersão. E Tiago vem falando para esses irmãos sobre a alegria em meio às provações, sobre a perseverança, sobre vencerem o auto-engano, sobre serem compassivos, misericordiosos, mas agora, como se imaginássemos todo esse grupo de pessoas em cima de um palco e Tiago pedissem para que nesse anfiteatro ligassem uma luz específica para clarear um grupo específico. E para esse grupo específico, ele passasse a dizer, mesmo que todos os demais ouvissem, acerca de algo. E esse grupo são os mestres, aqueles que ensinam, aqueles que ocupam a posição de professores em meio ao povo. E para estes, em meio a toda a comunidade de fé, é que Tiago diz na primeira parte do capítulo 3, não sejam fofoqueiros, ó mestres. Cuidado com a língua, mestres. Cuidado com o discurso de vocês, mestres. Na segunda parte do capítulo 3, conforme o seminarista Joabson pregou domingo passado, é para os mestres também. Mestres, busquem a sabedoria do alto. Mestres, não queiram apenas ser sábios e inteligentes entre vocês. Mestres, sejam a sabedoria de vocês vinda do alto, pura, pacífica, amigável, cheia de misericórdia, sem fingimento. E Tiago continua, irmãos, aqui no capítulo 4, a falar para toda a comunidade, mas para esse grupo específico de irmãos. Mestres, de quem vocês são realmente amigos? Mestres, qual é a verdadeira motivação de vocês? Ao ensinarem, ao se
colocar em posição de quem ensina, a buscarem, a galgarem essa posição, qual realmente é a verdadeira postura e motivação de vocês? Existe uma história, irmãos, a história de um árabe e o seu camelo. Permita-me contá-la para entendermos um pouco do que vamos refletir nessa noite. Disse que o árabe e o camelo estavam passeando e de repente ficou muito tarde. Eles estavam indo, percorrendo para chegar a um destino pelo deserto e precisavam de alguma forma descansar para depois continuarem. Então já estava tarde, já estava escuro. Esse árabe então deixa o camelo do lado de fora, monta uma cabana e foi descansar, foi dormir e passar a noite para o dia seguinte continuar o seu trajeto. De repente, no meio da noite, ele começa a sentir frio. Igual você, não igual você, mas você já começou a sentir desde sexta-feira, né? O frio de Brasília. Ele sente frio e quando acorda, dá de cara com a cabeça do camelo dentro da cabana. E o camelo, com toda a cara de piedade do mundo, diz assim: meu senhor, por favor, está tão frio aqui fora. Deixe-me passar somente uma noite aqui. Então o árabe disse assim: fique aí, não passe dessa risca. Então o camelo responde: obrigado pelo seu coração generoso e vou ficar apenas aqui, apenas com a cabeça dentro da cabana. De repente o árabe pega no sono. Alta madrugada, ele não só sente frio, mas o volume do vento levanta a cabana toda para cima, tempestade, e o camelo entrou totalmente dentro da cabana. Então o árabe olha para ele e diz: o que você fez? Era para você ficar apenas aí. E o camelo lá agarrado praticamente com o árabe, e o árabe grita nos seus ouvidos e diz: eu não vou sair daqui. A cabana volta, ou em parte, para o lugar, porque o camelo era muito grande. E diante da frase do árabe, eu não vou sair daqui, então o camelo responde: os incomodados que se mudem. O camelo disse para o árabe, irmãos, aquilo que o pecado sempre disse para o crente: uma vez que você permite o pecado entrar na sua vida como um pedinte, ele vai permanecer como um tirano. Ele vai dominar você. Ele vai controlar você. Por isso que não dá para ser amigo do pecado. Não dá para ser amigo do mundo, porque qualquer amizade com aquilo que desagrada a Deus é fatal à nossa espiritualidade, é fatal à nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos falar sobre a nossa amizade com Deus. Pressupõe uma guerra contra as nossas paixões. A nossa amizade com Deus pressupõe guerra contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. E, ao mesmo tempo, a submissão das nossas vontades a Deus, dos nossos prazeres e dos nossos desejos a Ele, é o que nos ajuda a perseverarmos, a continuarmos na nossa caminhada. Pressupõe resistência contra as tentações que nos levam a agir de maneira contrária à vontade de Deus. O desejo não é meramente o de ser mestre desses irmãos para quem Tiago está jogando essa luz mais forte no palco. O desejo deles era de usufruir de alguns privilégios que aquela posição de mestre lhes dava. Então, por conta de alguns privilégios dessa posição, é que eles queriam ser quem eles eram. Motivos errados. Eles buscavam os espaços que garantiam esses privilégios de serem mestres. Criavam toda espécie de rixa, toda espécie de disputa, para que pudessem se manter no lugar. Se tivesse que passar por cima do outro, eles passariam. Se tivesse que fazer qualquer coisa para se manterem no cargo que eles estavam, eles fariam. Sabe, irmãos, isso pode ser meio difícil da gente entender nos dias de hoje, porque isso não acontece, né? Isso não acontece nos cargos eclesiásticos, isso não acontece entre irmãos que ocupam espaços semelhantes, isso não acontece. Tiago está com essas palavras, pelo teor dessa literatura, como alguém desesperado por ver a igreja sendo conduzida por mestres que ensinam, mas ensinam com motivos errados. Isso desesperava o coração de Tiago. Com motivos que não são dignos, com motivos que não são santos, com motivos que contrariam a vontade de Deus. Alguém já disse que mais importante do que aquilo que nós fazemos é a motivação com a qual fazemos o que fazemos. E eu queria perguntar para você nessa noite, qual é a motivação real
no seu coração de fazer aquilo que você faz. Tiago exortou esses irmãos com relação à língua. Tiago exortou esses irmãos com relação a uma sabedoria terrena ou diabólica pelos quais se dá para ter noção de como que era a própria relação entre eles. E eu convido os irmãos nessa noite para nós pensarmos sobre como perseverarmos ou transformarmos a nossa amizade com Deus à luz desses versículos que nós lemos. E faremos isso em 4 partes. Hoje eu não sou batista de 3 pontos. Hoje eu sou 4 pontos. É quase um quadrangular. Piada sem graça de pastor. As 3 primeiras partes são as seguintes. Primeiro, qual é a guerra que nós lutamos? Segunda, qual é o mundo que enfrentamos? Terceira, qual é o poder que necessitamos? E por último, quais armas que nós temos? Qual é a guerra que lutamos? Qual é o mundo que enfrentamos? De qual poder necessitamos? E quais armas que nós temos? Comecemos pela primeira parte. A guerra que lutamos. Tiago começa a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, e começa com uma pergunta: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Perceba, irmãos, que entre vós aqui, ele está se dirigindo não apenas à igreja, mas também entre eles, mas sobretudo a esses mestres que estão, como Tiago usa o recurso aqui da hipérbole, do exagero, estão se matando, estão guerreando entre eles. Ele não está falando nesse contexto sobre outras guerras entre nações, que por mais que sejam também como resultado do pecado e da queda do homem, mas não é sobre essas guerras que ele está falando. Ele está falando sobre as guerras que há entre os irmãos, sobre os conflitos que existem entre o povo de Deus. Eles estavam se estapeando. A hipérbole de Tiago reflete que as disputas entre os mestres eram tão grandes, tão acirradas, que evidenciavam o próprio mau caráter deles. De onde vêm as guerras e as discórdias entre vocês? Ele continua. E ele mesmo responde: será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Será que a razão pela qual vocês estão nesse atrito, nessa disputa um com o outro, para conquistar um cargo ali, para se manter numa situação acolá? Será que essa guerra, essa discórdia não é fruto dos prazeres nos membros do corpo de vocês? Será que essa guerra e essa disputa que há entre vocês não tem a ver com essa vontade de poder, de conquistar, que nós temos não fora de nós, mas dentro de nós? O motivo das guerras e dos conflitos entre os mestres era exatamente os prazeres. Tiago não está falando dos prazeres santos, nem dos afetos santos. Ele está falando dos prazeres perniciosos. Ele está falando dos prazeres que nós usufruímos por meios ilegítimos, por meios indignos. É o prazer que a gente dispõe, que a gente vive, mas não debaixo da luz, que a gente desfruta, só que debaixo de trevas. Por isso que tem que ser feito às sombras, tem que ser feito às escondidas. Tiago chama a atenção para um problema que reflete outro problema. O fato de os prazeres ou os desejos serem legítimos, mas os meios serem ilegítimos, estão causando muito mais problemas entre a própria igreja, entre o próprio povo. Lembra do que ele disse no capítulo 1, a partir do verso 13? Quando tentado, ninguém deve dizer: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, por sua vez, após se consumar, gera a morte. Se a gente pudesse estabelecer uma chave pela qual Tiago está dizendo que a razão de todos esses conflitos e de todas essas guerras justamente é o desejo. Nada mais, nada menos do que descrevendo o Éden aqui. Em primeiro lugar, desejamos coisas boas, mas por meios ilícitos. E quando a gente deseja coisas boas por meios ilícitos, esses desejos não são santos. Querer ser parecido com Deus não é teologicamente ou necessariamente ilegítimo. Mas quais foram os meios que Adão e Eva usaram para realizá-los? Os desejos
lícitos, por meios ilícitos, nós usamos caminhos torpes. Usamos caminhos que não são dignos, caminhos que não glorificam a Deus. Satisfazemos nossos desejos por vias que não são santas. Satisfazemos os nossos desejos por meios que são contrários àquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. Somos como aquele homem rico, que tendo várias ovelhas e podendo alimentar o viajante que chegava faminto com as suas próprias ovelhas, o que era legítimo. Não há nada de errado em tomarmos ou tomar uma ovelha, a própria ovelha, e fazer o assado para o viajante, mas ele preferiu saciar o desejo, saciar a fome por um meio ilícito, tomando a ovelha que não lhe pertencia, tomando a ovelha do homem pobre, tomando a ovelha daquele que não tinha, de uma forma ilícita, de uma forma pecaminosa, de uma forma torpe, nós usamos o que não é nosso para alimentar um desejo próprio. Irmãos, quando Tiago diz, cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, como que eles estavam matando? Lembra do que Jesus disse no Sermão da Montanha acerca do aprofundamento da lei, dizendo que está escrito, não matarás, mas em verdade vos digo que quem odiar ou expressar ódio contra o seu irmão, já matou. Tiago está mostrando para nós que o fato de nós querermos satisfazer os nossos desejos, que são lícitos, por meios ilícitos, torna-nos assassinos. Torna-nos assassinos. Você já viu como é que nós tratamos as pessoas, baseado no que nós queremos, motivados ou movidos por aquilo que nós desejamos? Nós tratamos tanto bem, motivação errada, porque estamos apenas usando a pessoa como um meio utilitário. Os nossos relacionamentos se tornam utilitaristas, se tornam apenas um meio. A gente só quer desfrutar da influência daquela pessoa ou daquilo, das portas que ela podem abrir para a gente. A gente trata bem, mas por qual motivação? Qual motivação que você trata bem o seu cônjuge? O que você está querendo? Nada tendes, porque não pedis. Parece estranho, né? Porque Tiago está dizendo o seguinte, vocês querem a todo custo ensinar, mas vocês não querem saber de orar. O pedes aqui não é um tipo de oração, é a oração em si. Em outras palavras, Tiago está dizendo, vocês fazem de tudo para ocupar uma posição de destaque diante dos homens, mas não fazem nada para se aproximarem diante de Deus em oração. Queridos irmãos, eu me uno a vocês neste momento para fazer a seguinte pergunta. Se o critério para nós, professores de escola bíblica, se o critério para nós, irmãos do Ministério de Louvor, se o critério para nós, irmãos do evangelismo, fosse a nossa vida de oração, nós estaríamos aptos para servir. O que Tiago está dizendo é, vocês estão reprovados, vocês cobiçam, vocês não têm nada, porque vocês não oram. A vida de oração de vocês é um lixo. A vida de oração de vocês é fake. A vida de oração de vocês é inexistente. Queridos irmãos, continuemos a buscar meios para nos aperfeiçoar naquilo que nós servimos, mas não negligenciemos a nossa vida de oração. Chego a dizer que se dependesse da nossa vida de oração, eu não sei se nós estaríamos abertos. Nós temos o nosso pequeno grupo, e no roteiro do nosso pequeno grupo nós temos alguns momentos, pelo menos 3 momentos, que nós separamos para orar, uns pelos outros, por alguns motivos compartilhados. Em alguns momentos que nós nos reunimos aqui no templo para limparmos, fazermos mutirão de limpeza, a gente tem tentado chegar antes, ter um momento de oração. Ontem, antes do evangelismo que nós fizemos, tivemos 30 minutos para compartilharmos motivos para nós orarmos. Depois, ao voltarmos, celebramos alguns testemunhos e algumas experiências e oramos mais uma vez. Mas fato é que nós não gostamos de orar. Nós temos preguiça de orar. Nós temos tempo para tudo na vida. Nós nos esmeramos quando vamos preparar uma aula, quando vamos pregar, quando vamos ensaiar uma música, quando vamos decorar o campo harmônico, os acordes. A gente se dedica a um monte de coisa, mas a gente não se dedica à oração. A gente se dedica a termos investimentos para nossa realidade quase que astronômicos. Quem participou da última assembleia sabe disso. Deus, com a sua graça, e a gente pensa
em estrutura e a gente pensa em pintura, a gente pensa em forro, a gente pensa em climatização. Eu já estou com calor aqui na frente. A gente pensa em ter isso, está faltando aquilo, pastor, precisamos daquilo, irmão, me ajuda nisso. Mas a gente não ora. A gente se dedica a um monte de coisa, mas a gente não tem. E aqui o ter, Tiago está usando de uma dinâmica. Vocês têm o que vocês não precisam, e aquilo que vocês precisam vocês não têm, porque vocês não têm uma vida de oração. Aqueles que gostam de ensinar, mas que não gostam de gastar tempo orando, isso vai refletir no tipo de ensino que você vai ter para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para todos à sua volta. Aqueles mestres se preocupavam em galgar a possibilidade de ensinar, mas não estavam comprometidos em orar com uma oração correta, uma oração justa. Parece que o texto está dizendo que eles não oravam, mas veja que Tiago continue dizendo, olha, vocês não oram, mas ao mesmo tempo ele diz, vocês oram, porque ele diz, vocês oram, vocês pedem, mas vocês não recebem, porque pedem ou oram de maneira errada. O que é pedir de modo errado? O que é orar de modo errado? São aquelas orações que revelam as nossas verdadeiras motivações. Hoje nós estudamos na escola bíblica sobre orações honestas. Às vezes, algumas orações nossas, no fundo, seria do tipo, Senhor, faz aquele cara se ferrar. Eu estou usando a mesma ideia de Tiago, nos próprios termos. Mas, na verdade, a gente não faz esse tipo de oração. A gente faz orações aparentemente piedosas, mas com um verdadeiro ou uma verdadeira motivação esquizofrênica. Você pode estar falando com Deus, mas com uma motivação carnal, com uma motivação pecaminosa. Lembra de Ana, Penina e Eucana? Geralmente são um daqueles textos em 1 Samuel que a gente usa para falar, ou que alguns usam, para falar sobre não desista dos seus sonhos. É uma daquelas passagens que a gente olha para a angústia de Ana e a gente, como já estudamos aqui, meio que abraça Ana como aquela pessoa heróica que não desistiu, que era achincalhada por Penina, que era maltrapilha por Penina e que aí foi e chorou no lugar santo e o sacerdote olha para ela ali e depois deixa ela permanecer e Deus ouve, porque a oração dela é uma oração, meus irmãos, que diz, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te dou um filho. Essa foi a oração dela. Se o Senhor me der um filho, eu te dou um filho. Mas ambas têm sofrimento, tanto Penina quanto Eucana. Penina tinha tanto Penina quanto Ana. Penina tem o que Ana não tem. Ana tem o que Penina não tem. E ambas lutam por aquilo que não tem. Penina não tem o que Ana tem, o amor de Eucana. Só que Penina tem o que Ana não tem, filhos de Eucana. E aí Eucana vira para Ana e diz assim, você é melhor do que 10 mil filhos. Você é muito melhor do que qualquer filho, Ana. Eu te amo, meu amor. E ela, não quero saber desse amor, não. Eu quero filhos. E então Penina, que tem filhos, quer meio que achincalhar Ana e ao mesmo tempo mostrar para Eucana, eu sou mais digna do seu amor do que Ana, me ame. Ó, Eucana, meu príncipe. Mas Eucana está muito grato pelos filhos, mas não ama a Penina como ama a Ana. Ana, então, vai para o lugar que não deveria estar e começa a orar e a chorar. E a ideia do texto é mostrar que o choro dela é tão esquisito, tão esquisito, tão esquisito, que o sacerdote acha que ela está bêbada. É como se ela estivesse numa rave. Essa é a ideia do texto. Ana está muito doidona. E então o sacerdote ouve aquilo de longe e diz, que situação é essa? Eu vou lá ver o que é isso. E chega lá e vê que é o choro de alguém que está falando para Deus o que ela quer. Tanto Ana quanto Penina têm o mesmo desejo, irmãos. E o desejo delas não é ter, o desejo delas é ser. Você acha bonita a oração de Ana dizendo, se o Senhor me der, eu te devolvo? Mas na verdade ela está sendo honesta com Deus. Sabe o que ela está querendo dizer no fundo? Senhor, eu não quero ter filhos. O que eu quero é ser mãe. Penina, que usa meios ilícitos para revelar aquilo que está como desejo no seu coração. Eu não quero ser mãe, eu quero ser amada. Ambas têm desejos semelhantes. Ambas têm desejos parecidos. Tanto Penina como Ana estão sofrendo.
mas os caminhos que elas escolhem para lidar com um prazer legítimo, para lidar com o desejo, são diferentes. Enquanto uma constitui a cobiça com a guerra, com a disputa, com a luta, a outra, Ana, sai do negócio, da situação, e o objetivo dela é derramar a sua alma diante do Senhor. O que eu quero dizer com essa ilustração, irmãos, é que os nossos desejos não estão naquilo que nós queremos ter. O desejo do ser humano está naquilo que ele quer ser. Só que nós achamos que aquilo que tivermos é o reflexo identitário de quem nós somos. Se eu não tiver, eu não sou. O que o texto está nos ensinando, voltando para Tiago, é que aquilo que os mestres queriam ser, eles não conseguiriam ser por meio daquilo que eles tinham. Só conseguiriam ter. Ou melhor, só conseguiriam ser se eles estivessem de acordo com o Deus que lhes fariam ser realmente quem eles precisariam. Segunda parte do texto, o mundo que nós enfrentamos. Tiago diz: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O que Tiago está mostrando, irmãos, para esses mestres e para nós também, é que não há possibilidade de termos os dois. Do tipo, eu vou ficar bem com o mundo e ao mesmo tempo vou ficar bem com Deus. Isso é impossível. É como se quiséssemos que tudo coubesse no mesmo lugar. O que Tiago está dizendo é para os mestres: chegam de serem meninos, parem de criancice. Alguém que por medo e temor dos homens não se posiciona nem ao lado de Deus, nem ao lado do mundo, mas fica como um menino de um lado para o outro, tentando sempre conquistar os dois lados, fazer com que os dois lados sempre fiquem bem. Esse alguém está revelando o seguinte coração: eu temo mais aos homens do que a Deus. O texto está dizendo: se alguém é amigo do mundo, esse alguém é inimigo de Deus. Não há possibilidade de alguém ser amigo de Deus e ao mesmo tempo amigo do mundo. E é interessante porque em seguida, no verso de número 4, Tiago diz gente infiel, mas no original essa palavra significa traição, significa adultério. Então ele está dizendo: vocês estão traindo Deus com o inimigo de Deus. Vocês estão adulterando aquilo que Deus estabeleceu para vocês viverem. Você acha difícil trair um amigo com um outro amigo? Agora imagina, trair o amigo com o inimigo. É isso que o texto está dizendo. Qual dos dois é mais difícil para alguém lidar? Você ser traído com um amigo ou você ser traído com o seu inimigo? A traição daqueles que se dizem amigos de Deus, mas se tornam amigos do mundo, amam mais o mundo e têm amizade com o mundo, é a traição daqueles que traem a Deus com o inimigo de Deus. Você consegue imaginar que aqueles que caminharam com Cristo, que viveram, ouviram parte daquilo que Jesus fez, foram os mesmos que traíram Jesus, são os mesmos que blasfemaram contra Jesus. Perceba, irmãos, Jesus nos ensina que não tem como, ele disse no Sermão da Montanha, nós servirmos a dois senhores. Tiago fala aqui sobre pessoas indecisas, em algumas versões, mente dividida. Às vezes, nós temos um discurso politicamente correto sobre eu não vou ofender meus colegas de trabalho, eu não vou dizer que eu sou contra isso, eu não vou fazer dessa maneira, eu vou fazer tal coisa. Mas, irmãos, mais cedo ou mais tarde teremos que nos posicionar. Mais cedo ou mais tarde teremos que mostrar que nós não somos coniventes com aquilo. A maneira como vamos mostrar isso, ok, pode ser polida, pode ser gentil, mas não tem como sermos amigos dos dois lados. Não tem como nós sermos tão gentis assim com o mundo, a ponto de não ficar claro que nós não somos amigos do mundo. O texto fala no versículo 5, ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Aqui nós entendemos ciúme como sendo um santo zelo, o amor zeloso de Deus. Ele não pode ser confundido com excesso de zelo. Excesso de zelo é agressão. Excesso de zelo é falta de boa medida, falta de temperança. Excesso de zelo é violência.
Mas o santo zelo de Deus, o amor zeloso de Deus é cuidado, é amor. Em outras palavras, o que Tiago está falando para os mestres é que eles usam de violência, de conflitos, de caminhos tortuosos, caminhos indignos para alcançarem aquilo que eles querem. Deus não. Deus é zeloso, Deus é firme, Deus é cabal, Deus é tanto eficaz quanto eficiente, e Ele faz isso por zelar, por amar a nós, inclusive nos alertando sobre essa vida dúbia, essa vida ou essa mente dividida que muitas vezes nós andamos. Meus irmãos, sou professor de alguns vocacionados no Seminário Batista aqui de Brasília desde 2018. E o que eu vejo é que, às vezes, tanto para a vocação pastoral, como também para o serviço, às vezes, na igreja local, a gente quer assim, eu quero que seja feito desse jeito. Então eu uso meios para que essas coisas que são externas a mim, a igreja, as pessoas, o ministério, se adequem àquilo que eu quero ou àquilo que eu acho que tem que ser o jeito de fazer. Geralmente são caminhos fáceis. Mas eu queria dizer para vocês que, como disse Jamie Hastings, não devemos orar a Deus pedindo uma vida fácil. Devemos orar a Deus pedindo para sermos homens e mulheres capacitados pela sua graça. Você está pedindo um caminho fácil? Plantar a igreja não é um caminho fácil. Lidar com plantação não é um caminho fácil. Mudanças, transições, decisões que tomamos não são caminhos fáceis. Seguir a Cristo não é um caminho fácil. Alguém disse no nosso último PGM sobre as dificuldades de vivermos a vida cristã de modo piedoso. E realmente é um caminho difícil. Servir é um caminho difícil. Perdoar é um caminho difícil. Abraçar é um caminho difícil. Sorrir é um caminho difícil. Ter empatia é um caminho difícil. Ser discípulo de Jesus é um caminho difícil. Não fazemos aqui o que nós queremos, irmãos. Não fazemos aqui do jeito que nós queremos. Eu não faço o que eu quero aqui nessa igreja. Eu não faço do jeito que eu quero. Não são as minhas vontades que são feitas. Não são as músicas da minha preferência que são cantadas. Não é o ritmo que eu mais escuto na minha playlist que é tocada. Não é a liturgia que mais me agrada. Não é as ações e a agenda que mais tem a ver, por mais que eu seja o líder e haja uma visão para ser liderada. Se você quer viver a vida cristã do seu jeito, você está escolhendo o caminho fácil. E o caminho fácil não é o caminho de Deus. Não é fácil. Como já disse um treinador aí, mais ou menos, aqui é trabalho. Nós estamos, e aqui quando eu falo não é a âncora em si, é a nossa vida como um todo, a nossa vida cristã como um todo. Se partimos do pressuposto que o amor zeloso de Deus é aquilo que nos faz saber que não podemos caminhar na vida sem critérios, isso nos leva a fazer uma pergunta importante. Como eu posso lidar com os meus desejos? E aí nós entramos na penúltima parte. Precisamos de um poder maior do que nós. Precisamos de um poder maior do que nós mesmos. Você não vai conseguir lidar com seus desejos. Essa é a primeira péssima notícia que eu trago nessa noite. Não tente, porque você não vai conseguir lidar com seus desejos. Eles vão te engolir sempre. A gente não consegue, irmãos, lidar com os nossos desejos porque eles são mais fortes do que nós. Aprenda isso de uma vez por todas. Paulo não disse para nós resistirmos às nossas paixões carnais. Ele disse para nós fugirmos. Não se foge daquilo que é mais fraco, só se foge daquilo que é mais forte. Que poder é capaz de nos ajudar a lidar com os nossos desejos? Deus. Deus é o único poder que lida com os seus desejos, com os meus desejos. Você não tem como propriamente lidar com seus desejos pecaminosos. Você não tem como lidar com o seu desejo inclinado sistematicamente em duvidar, em se desesperar, em ser arrogante, em ser soberbo. É Deus quem lida com a nossa soberba. É Deus quem lida com a nossa arrogância. É Deus quem lida com os nossos desejos pecaminosos. Deus é o único poder com o qual você pode contar e que é capaz de apaziguar o seu coração inquieto por causa dos desejos.
por causa das paixões. Deus, meus irmãos, Deus usa pessoas próximas de nós, como está usando Tiago aqui na vida desses mestres, na vida dessa igreja. Deus usa pessoas próximas de nós. Você está lutando contra pecados, você está lutando contra desejos pecaminosos, não pelos desejos em si, mas pelos meios equivocados, pelo seu próprio coração em tentar satisfazer esses prazeres. Você tem tentado saciar os seus desejos legítimos com meios ilegítimos, seus desejos dignos com meios indignos. Talvez Deus tenha levantado o seu próprio cônjuge, levantado um amigo, uma amiga, um irmão, um membro da igreja que está do seu lado para te ajudar a vencer esses desejos. Deus usa a natureza, Deus usa o mundo, Deus usa o tempo, Deus usa o ímpio, Deus usa Satanás. Lembra de Paulo, 2 Coríntios 12? O espinho na carne é o mensageiro de Satanás para que eu não seja vaidoso, para que eu não me ensoberbeça, para que eu não seja orgulhoso por causa das revelações espirituais do céu, que é uma realidade que eu tive. Deus usou meios dolorosos para lidar com a soberba de Paulo. Segundo João Calvino, inclusive, este era o espinho na carne de Paulo. Suas tentações espirituais com relação às suas experiências, que o próprio capítulo 12, de 1 a 6 de 2 Coríntios vai falar, ele mesmo falando. Outros falam da sua enfermidade, revelado lá aos Gálatas, mas a verdade é que essa foi a maneira que Deus usou para lidar com a soberba de Paulo, enviando mensageiros da parte de Deus, um espinho na sua carne, enviado por Deus, mas um mensageiro de Satanás, para que ele soubesse que, por conta das revelações que recebera, não poderia julgar-se superior aos demais. O versículo 6 de Tiago 4 diz: todavia, ele nos dá maior graça. Se você peca demais, ele vai te dar graça demais. Porque é essa graça que sobeja, é essa graça, irmãos, que superabunda. Essa graça é o único meio pelo qual Deus nos ajudará a vencer os nossos desejos pecaminosos. Esses desejos que nos fazem matar uns aos outros. Esses desejos que nos fazem guerrear e olhar o outro como um inimigo, enquanto olhamos para o mundo como um amigo. Ao mesmo tempo em que ele nos dá maior graça, o texto também diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. A arrogância aqui não é sobre uma imposição sobre os outros, é sobre você achar que vai vencer sozinho. Não, eu vou conseguir lidar com esse desejo pecaminoso sozinho. Vou pedir para Deus força. A única maneira de você lidar com este pecado e com este desejo pecaminoso é se humilhando diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não consigo. Eu preciso da sua graça. Aos humildes, Deus não deixa faltar sua graça. Aos arrogantes, Deus resiste. Aqueles que humildemente dizem: Senhor, eu preciso, eu não consigo, estes vão encontrar a graça de Deus. Aqueles que dizem: eu consigo por mim mesmo, vai sofrer um pouco mais. Versículo 7 termina dizendo: sujeitai-vos a Deus. Submetam-se a Deus. Desfrutem dessa graça. Ninguém desfruta da graça de Deus, que é tão abundante, se for tão arrogante. Eu encerro então, irmãos, a mensagem dessa noite, falando sobre os próximos verbos que Tiago vai dizer, que são as armas para lidarmos com os desejos pecaminosos. Primeiro, submeta-se a Deus. Verso 7. Você não pode dizer: eu acredito na soberania de Deus, acredito na providência divina, por isso estou fazendo do meu jeito. Por isso vivo de modo independente. A providência é a grande notícia que te dá segurança do que as tuas decisões não serão a palavra final, mas a palavra de Deus é a palavra final. Nós temos responsabilidade humana. Nós não somos um fantoche. Deus não está marionetando você e eu. Existe esse concurso soberano da providência divina e da responsabilidade humana, mas a soberania de Deus, a vontade de Deus, ela é soberana e irresistível, e a consciência disso precisa nos fazer submetermos e sujeitarmos a ela. A segunda arma que nós temos, ela na verdade é um brinde da primeira. Quem se sujeita a Deus vai resistir ao diabo. Quem resiste ao diabo está se sujeitando a Deus.
É uma conexão entre elas. Se você usa a primeira arma, a segunda vem de brinde. Submeta-se a Deus e automaticamente você estará resistindo ao diabo. A terceira arma é: cheguem-se a Deus, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A graça preciosa revela a nossa vontade de buscar a Deus. Quanto mais da graça de Deus nós temos, mais desejo por Ele nós vamos expressar. A quarta arma é: purifique as mãos e o coração. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Sabe o que Tiago está dizendo para os mestres? Vocês não são menos pecadores que os demais. Vocês não são uma classe especial, um povo especial. Vocês precisam se ver diante de Deus como pessoas que precisam da limpeza de Deus. É assim que a gente se achega diante de Deus, irmãos. Não como quem lá no fundo do coração se acha menos pecador do que alguém, mas como alguém que, em vez do legalismo, em vez do exclusivismo, decide ser humilde e em fé, em arrependimento, em confissão de pecados, diz ao Senhor: eu sou impuro, preciso da sua graça, perdoa os meus pecados, seja o Senhor da minha vida. Os mestres precisam disso. A igreja precisa disso. Quinta arma, versículo 9. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. A quinta arma é o quebrantamento. Se há dor, se há tristeza, se há quebrantamento, você tem uma arma a seu favor. Reconhecer os seus deméritos, reconhecer a sua pequenez. Deus não rejeita o coração quebrantado. Um coração quebrantado e humilde, Deus sempre vai abraçar ou alcançar. Por isso o texto termina dizendo: humilhai-vos diante do Senhor. Esta é a última arma. Humilhai-vos diante do Senhor. E de novo Tiago está voltando para o Éden. Porque a palavra humilhar aqui significa estar pelado, estar nu. E lembra do que aconteceu por causa do pecado? Por causa do pecado, e desde então, nenhum de nós consegue mais se apresentar nu diante de Deus. Nós usamos folhas de figueira, nós usamos autojustificação, nós usamos nossas desculpas esfarrapadas, nós usamos diversos argumentos que nos impedem de nos apresentar pelados diante de Deus. A gente está sempre vestido, a gente tem sempre uma oração bonitinha aprendida na EBD, pela tia fulana, pelo tio ciclano: Senhor meu Deus e meu Pai celestial, nos beneplácitos da tua presença, eu me curvo, me rendo, quedado diante do Senhor. Viu como é bonitinho as nossas orações? Quando a fazemos, não a fazemos de maneira desnudada. Quando a fazemos, não a fazemos de maneira honesta. Senhor, tenho inveja do ímpio. Senhor, o Senhor é bom para com Israel, mas eu estou a ponto de escorregar. Nós não somos honestos. A gente tem medo de ser honesto diante de Deus, quando na verdade o que Tiago está dizendo é: falta honestidade na oração de vocês. Humilhai-vos diante do Senhor. Depois de tudo que a gente ouviu até agora, irmãos, ainda podemos dizer: não vou assumir, não estou humilhado. Poderíamos fazer como um fariseu, como um hipócrita, no meio da nossa oração, ao vermos uma plateia, dizermos, ainda assim, de maneira honesta, diferente do hipócrita, diferente do fariseu: Senhor, eu não valho nada. É mais do que isso, irmãos. Tiago está falando de uma auto-humilhação que se faz diante de Deus, e somente diante de Deus. Não é com plateia, é diante de Deus. Não tem plateia para auto-humilhação, porque diante de Deus não é fácil se humilhar. Diante da plateia, a gente pode falsamente mostrar isso. Graças te damos, Senhor, pela sua palavra, que seja essa a nossa motivação em servir, em fazer, tendo a plena consciência de que só somos no Senhor. É quanto mais o Senhor nos tem, que somos quem precisamos ser. Não é sobre aquilo que nós temos, não é sobre aquilo que nós conquistamos, mas é sobre o Senhor nos ter. Toma as nossas vidas em tuas mãos, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a nos submetermos, nos humilharmos, nos achegarmos, resistirmos, ó Deus, a sermos purificados,
na sua presença diante do Senhor. Assim oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.